Salve, 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 senhoras e senhores, homens e mulheres, jovens e velhos, brancos, negros, indígenas, pobres e... pobres. Tá começando mais um Sarau na Cozinha, o seu programa de cultura periférica. Temporada nova, estamos de casa nova aqui na sede do Coletivo Cultural Marginalharia. E este programa foi contemplado pela 6ª edição do edital de fomento à cultura da periferia da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, certo? Eu sou o André Cândido e hoje, dois convidados mais que especiais. O meu parceiro de longa data, meu professor, escritor, cineasta, jornalista, apresentador do quadro de cultura durante muitos anos, vários e vários quadros. Nascido e criado na Zona Leste, mas também anda pelo Bexiga e agora tá vivendo ali, Litoral Norte, Cipá, Caiçara, logo nós encosta aí, certo? Alessandro Buzo! E a nossa convidada, compositora, violonista, é professora de música, toca na noite, tocou em banda, uma profissional da música, é de família, não queria falar não, mas esse pessoal aí fica sempre me movendo, né? Senhoras e senhores, Lili Figueiredo! Sejam bem-vindos ao nosso Sarau na Cozinha. O nosso Sarau na Cozinha, a gente se alimenta literalmente. Eu sou o chefe dessa cozinha e o prato de hoje vai ser costela assada no forno. Primeiro, liga-se o fogo. Vamos lá para os ingredientes. Olha, como eu sempre falo, a quantidade que você achar que deve colocar. Como ali é meio que gorduroso, eu vou colocar menos, né? Olha, eu coloquei numa faixa de 2 colheres de sopa. Uma faixa de 4 dentes de alho. Rusticamente, eu nem cortei ele. 2 cebolas também cortadas rusticamente. Agora aqui, ó. 2 tomates, só que eu vou colocar só a metade aqui agora. O pimentão, meio pimentão, o pimentão aqui era grande, entendeu? Aí eu tô colocando só meio. Vermelho, né? Vou colocar metade também. Agora vai aqui, ó, 1 quilo de costela ponta de agulha. Primeiro eu coloquei as partes que contém só carne. Agora eu vou colocar a parte que contém só osso, com a carne também, lógico. E por fim, vou colocar o restante do tomate que tinha sobrado, pimentão restante que tinha sobrado também. Vou colocar, tirar esse daqui que tá meio feinho. Aqui, ó, eu tenho um mix de temperos que aqui tem chimichurri, tem páprica, tempero baiano e um pouquinho de orégano. Tá tudo triturado. Vai essa quantidade toda, 1 colher de sopa também. Adiciona ela aqui, ó. Sal, eu tô sempre falando sobre o sal. Pouco sal, porque pressão alta, pouco sal. Agora, eu vou só ajeitar aqui, entendeu? Eu vou colocar um pouco de água. Não vou colocar muita água não, porque aqui vai soltar a água da própria carne, entendeu? Então, 30 minutos de cozimento aqui, para depois levar no forno. Mas 30 minutos de cozimento. Vou colocar água. Creio eu que aqui deve ter uns 400 ml de água. Vou colocar essa e mais outra, são 800 ml de água. Já vou fechar aqui, ó. Fechei, vou ajeitar a panela aqui. Lembrando aqui, ó, depois que pegou a pressão, 30 minutos. Tá cozinhando aqui, ó. Depois de 30 minutos de pressão, desliguei o fogo e vou adicionar as batatas. Mais 5 minutinhos, desliga, vê se a batata tá boa. Creio que vai estar. E forno, beleza? Vou colocar as batatas aqui, ó. Vou colocar aqui devagarzinho para não espirrar, entendeu? Ó, vai
descendo. Tá vendo a quantidade de água que fez? Nem coloquei muita água. E essa água que tá aqui, ó, depois que vai ao forno, ela vai dando uma secada. Você vai usando essa mesma água para ir dando uma regada na carne, entendeu? Na carne, na própria batata, que vai estar lá no forno junto. E conforme vai secando, vai colocando de novo mais um pouco de molho em cima, até dar o tempo do forno, entendeu? E também ela, depois que você utilizou esse molho, você pode fazer um pilão com molho aqui e tal, para acompanhar. Beleza, agora eu vou fechar aqui, ó. Vou ligar o fogo aqui. 5 minutos de pressão. 5 minutos de pressão, vou tirar daqui da panela, pegar uma forma, colocar na forma e levar ao forno, como eu falei, 50 minutos de forno. Depois de 5 minutos, tirei a pressão, vou abrir a panela, tirar as batatas, veja bem, tá vendo? As batatas já estão pré-cozidas, colocar elas aqui, ó. Por que eu tiro a batata? Por causa que eu vou ter que colocar elas por cima, entendeu? Então eu ponho ela em outro recipiente para depois colocar elas por cima. A batata teve um bom cozimento. Agora eu vou tirar a costela e levar na forma. Vou afastar aqui um pouco a panela. Vem aqui, ó. Escorrer um pouco, vai colocando ela aqui assim. Vou pegar aqui ela de lado. Aqui, ó. Agora eu vou pegar as batatas. Colocando as batatas aqui. Vai ao forno. 50 minutos de forno. Depois só finalizar com as ervas. Que no caso a erva é só o coentro mesmo, que é o que eu uso, entendeu? Ajeitar aqui. Beleza. Daqui é direto ao forno. Buzo, fiquei sabendo que você é nascido e criado no Itaim Paulista. Itaim Paulista, eu costumo dizer que é meu bom lugar, né? Quando dizia essa vantagem, meu bom lugar, o Itaim é o meu bom lugar. Cresci ali pelos lados da Dom Jonelli, minha infância toda foi ali no Jardim Olga, estudei no Bergby, no Jardim Campos. Pode crer. E aí depois, assim, eu tive períodos longos que eu morei em 3 lugares no Itaim, né? Sim. Depois de uma ida do meu pai trabalhar uns anos no interior, certo, que a gente ficou 2 anos no Vale do Paraíba, eu voltei e a gente foi morar no Encosta Norte. Ah, vocês moraram no Encosta Norte também? Morei também um tempo aí de mais de 5 anos no Encosta Norte, até eu ficar noivo da Marilde, aí começar a ficar pela casa dela, e fui construindo um barraquinho lá em cima da sogra, que é já mais ali no Camargo Velho, mas na parte baixa. E quem vai pro Nélia ali na Itajuíbe. Ah, na Itajuíbe, pode então crer. Ali é onde até hoje, né, assim, eu moro entre o litoral hoje, mas quando estou em São Paulo, ainda é minha morada, ainda é minha casa. E eu sei que você também tem uma poesia que fala sobre o bairro, é isso? Cara, todo lugar que eu vou, qualquer palestra, eu nunca deixo de falar de onde eu sou. Pode e crer. Essa poesia eu reforço isso aí. E você vai lançar ela aqui pra nós? Pode pá? Pode crer. Então é nóis, vamos chegar. Me chamo Alessandro Buzo, orgulho de ser brasileiro não só em ano de Copa. São Paulo, metrópole, minha terra, meu lugar. Sou lá do Fundão da Leste, lugar de Caba da Peste. O Itaim é o paulista, não é o Bibi dos boy. Gueto, periferia, favela, tudo isso que eu vejo olhando da minha janela. Lugar melhor que lá não existe. É lá que eu escrevo meus livros, é lá que cresce o meu filho. Gosto tanto do lugar que costumam me chamar de suburbano convicto. Então, Lili, então quer dizer que você é prima do Amauri? Sou prima do Amauri, pô. Então você conhece a Rua do Crime? A Rua do Crime? É. A Rua da Avó é a Rua do Crime, Amauri? Exatamente. Você não sabia disso? Lógico que não, tô sabendo agora. A gente brincava lá o tempo todo, brincava lá com a meninada. Então lá é a Rua do Crime? Exatamente. Tô até tomando água aqui.
Sim, o Mauri é meu primo. A gente já fez muito barulho junto, assim. O Mauri é muito musical, né? Sim. A gente já fez muito som junto. E o que te inspira na música? A comida te inspira na música? Sempre. A comida e a arte, pra mim, elas são essenciais na vida do ser humano, né? Alimenta o corpo, alimenta a alma. Entendeu? Pra mim, as duas coisas estão ligadas. Sim. Eu comi algumas vezes na casa da sua avó. Ok. E eu acho que o Bus também, viu? O Bus não. Comi várias vezes. Aí, eu ó. ficava lá, rapaz, esperando o rango sair. Nossa, minha avó fazia um feijãozinho. Sua avó cozinhava. Nossa, um Coisa feijãozinho boa, né? vermelhinho. Meu Deus. E Eu acho lembro- que teve uma vez que o Amorim me levou pra almoçar lá, que foi um camarão namorando, não foi isso, Amorim? Um camarão. Aí ele fala que foi ele que fez, tá vendo? Aí sua avó era viva, você relava no fogão, rapaz. Ah, brincadeira. Inclusive foi ele que pescou o camarão. Aí, ó. Aí. E você, Buzo, cozinha também, mano? Cara, eu assim, engana, né? Na realidade, quando eu casei, eu sabia só fritar um ovo, né? Aí a mulher já deu aquele enquadro, né? Falou, opa, vamos aprender a fazer alguma coisa. Primeiro ela me ensinou o arroz, né? Ela falou, não, o arroz é facinho, pá, pá, pá. Aprendi a fazer um arroz. De vez em quando eu jogo um pimentãozinho dentro, Churrasqueira. O churrasco aí já é mais Aí, aí pilota, Mas churrasqueira. ainda sobre a Marilda, depois ela falou assim, vou te ensinar a fazer um feijão. Eu falei, já caí no golpe do arroz. Vai devagar. Mas na churrasqueira eu desenrolo bem, tá ligado? Eu gosto de fazer um churrasquinho e tal. Tinha uma época que a gente parecia gaúcho, tá ligado? Sempre tinha... Mas aí eu tento variar também, às vezes você faz um peixinho também na brasa. Sim, mano. Então assim. Mas vem cá, e o prato que você mais gosta de comer, qual seja? Cara, quando eu acho pronto assim, não preparado por mim porque eu não sei, eu gosto muito de uma feijoada. Sim. Agora, se for pra mim preparar, eu faço um salmão na brasa, na brasa? com chimichurri, que modéstia à parte, Sim. um dia eu posso mostrar aí. E você, Lili? Legal. Eu era péssima na cozinha, meu Deus. De uns tempos, depois com a prática, a gente vai Sim. percebendo que a gente vai conseguindo saber o tempo de preparo de cada ingrediente, né? Sim. E vai vacilando menos. Verdade. Aí eu comecei a melhorar na cozinha. Hoje eu acho que eu mando super bem. Qual o prato que você mais gosta de comer? Olha, gosto Não vale muito costão. Não vale costão. Gosto muito de uma feijoada. Igual ele. Mas a minha mãe também faz uma dobradinha que eu vou te falar, viu? Que também vou dizer que tá entre os melhores, Sim. na minha opinião. Mas que eu gosto de preparar, gosto de fazer comida do dia a dia, assim, eu gosto bastante. Certo. Aí aquela combinação de um feijãozinho fresquinho, arroz, purê de batata e uma bistequinha frita, eu acho que pra mim, Limãozinho. meu Deus, aí Vou pegar aqui, ó, a costela aqui, pra dar sequência assim no prato. Dá licença. beleza. Cheirando, hein? Ó, Diz que não tá finalizado ainda não, chefe. Ainda vai alguma coisinha? vai sim, vai sim. Eu vou só colocar essas ervas aqui, ó. Ah, Tá ficando bom, hein? muito bom, muito bom. A gente precisa, inclusive, acelerar aqui. A próxima apresentadora já, ó. Já tô vendo aqui. E aí, quando é que eu venho? Mas acho que ainda tem mais alguma coisa aí, né, chefe? Tá Agora, bom, eu já certo. volto, hein? Agora eu vou colocar de volta lá pra finalizar, né? Mais uns 5 minutos. Beleza. Licença aqui. Eu tô salivando aí. Viu? Se demos bem com essa costela. Toque final. Toque final, né, não, Guzão? Opa, aí sim. E além de recitar, de comer, o que você mais faz? Cara, eu gosto assim, quando eu tô tranquilão, eu gosto muito de ler, né? Porque também um escritor que não lê, ainda mais eu que sou dono de uma livraria, não teria nem sentido. Então eu leio por prazer, mas também por trabalho. Mas eu gosto muito de cinema, né, cara? Eu sou diretor de 2 filmes, feito na raça. E amo cinema desde da minha adolescência. Entendi. No tempo que eu era office boy, na região ali da Praça da Sé, os office boy da época, né, que hoje nem tem mais office Nem boy, existe né, os mais, né? motoboy. Verdade. Mas na minha época, os office boy, eles faziam o trampo rapidinho, matavam os trampos, pra ir no fliperama jogar um fliperama. E eu ia no cinema, cara. Eu fazia o trampo rapidinho, eu tinha que matar 2 horas durante o dia, que era o tempo de entrar numa sala de cinema ali da São João, Sei. que todos os cinemas funcionavam, né? Hoje a maioria virou igreja, virou estacionamento. Verdade. Enfim. Mas eu sempre... Teve época de eu ser tão cinéfilo assim que
todos os filmes que estavam em cartaz eu já tinha visto. Não dava pra assistir um filme hoje porque eu já tinha visto todos. Então, assim, é o que eu Ficava amo. muito Assim. repetitivo, né? E hoje em dia tem os streamers, né? Então facilitou. A gente veio na evolução, né? Primeiro você tinha que ir na locadora, escolher o VHS, o DVD. Hoje você, no stream ali, você tem várias séries, vários filmes. Eu gosto muito de dar uma viajada aí Pode ter. na sétima arte. E você, Lili, além da música, o que você mais gosta de fazer? Eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos. Sim. Então, artesanato pra mim é uma coisa que me satisfaz. Eu gosto de costurar. Sim. Então, fui desenvolvendo aí na arte dos tecidos, né, na técnica do patchwork. E aí eu percebi que tem infinitas possibilidades Sim. de se trabalhar com as mãos, e é isso que eu gosto. Gosto muito. Sinto prazer em fazer muitas coisas com as mãos. Até reforma na casa eu gosto de fazer. Ah, entendeu. Gosto também. Então você Tudo sabe que- pegar na colher de pedreiro? Olha, não como um pedreiro, mas como uma violonista, eu pego a colher de pedreiro que é uma beleza. É verdade. Como eu conheci sua mãe, e assim, o que ela faz hoje? Ela gosta de cozinhar? Então, minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Ela sustentou a gente fazendo comida, né? Ela Sim. fazia marmitex, ela fazia feijoada de final de semana para o pessoal do bairro. Ela sempre estava envolvida de alguma forma com a alimentação e com a cozinha. Entendeu? Né? E até hoje ela nem perdeu aquela mão, sabe, de cozinhar pra muita gente. Então tudo que ela faz é panelada. Toda vez que a gente vai comer, Já faz bastante. ela já faz um monte de comida, já que as panelas nem cabem em cima do fogão. E ela Sim. tá lá com aqueles caldeirãozão fazendo a feijoada pra gente. Aham. Então ela gosta também de cozinhar, ela gosta de servir, né? Entendeu. Ela gosta de cuidar das pessoas Sim. através da comida. Com certeza. Essa música que você vai se apresentar, ela fala sobre respeito à sua mãe, fala a respeito da sua vida. Sobre o que é a letra dessa música? Uma das músicas se chama Menina Miúda. Sim. E justamente o assunto dela é uma ligação que eu faço da infância da minha mãe lá na rua, né? A minha mãe, ela começou a trabalhar muito cedo. Sim. Minha mãe começou aos 9 anos a trabalhar numa carvoaria. E isso era bem comum ali na molecada do bairro, né? Carvoaria de Seu Zé do Cachimbo. Eu lembro. Olha aí. Trabalhou lá? Trabalhei lá também. E aí a minha mãe passou pela carvoaria, Sim. pequenininha. E nessa música, que se chama Menina Miúda, eu conto, então, essa experiência toda que a minha mãe contava pra gente, né? Ela falava, só que ela não falava aquilo de maneira triste, de maneira com sofrimento. Era normal pra ela, era natural. Sim. Aquela vida, né? Certo. Então ela falava pra gente de coisas que aconteciam com ela que eu ficava chocada, né? Eu vim que, né, pelo próprio esforço dela, ela garantiu que a gente não passasse pelas mesmas situações que ela passou, né? Então ela contava isso com um olhar infantil pra gente, como tinha sido a infância dela. E isso me motivou a fazer essa música. Sim. Com frases que a minha avó falava pra ela e que ela automaticamente transferia pra gente. Entendeu? Então essa é a letra de Menina Miúda. Junto toda essa base que eu tive aí dessa grande mulher que é a minha mãe. Menina miúda, chinelo de dedo, brincando na roda.
completamente a ver com cozinha, com família, com sarau na cozinha, né? Tudo, né? O papo aqui tá muito bom, a carne tá finalizando. O cheiro tá bom. Mas eu preciso que vocês me acompanhem agora pro nosso papo brabo na nossa mesa redonda com ela, que já tá ali desesperando. Vamos lá? Por favor. Bora. Por aqui. Dá licença, Dawson. Vamos chegar. Ele volta que a gente precisa comer, hein? E vamos agora pro nosso momento polêmico. Mais polêmicos que mamilos e pelos no sovaco de mulher, minha gente. Nosso programa é muito legal, muito descontraído, divertido, mas a gente gosta de uma polêmicazinha na rede social, né? Fazer uns cortes lá. Polêmico! Alessandro Buzo diz que votou no 22. Aquelas mentiras, descontorce tudo, né, gente? No fake news, no fake news. Tudo não. Um tema muito recorrente que a gente fala nos nossos programas, né, são as atualidades, né, e coisas que se perpetuam na nossa sociedade, que é, a gente já falou sobre racismo, já falamos sobre a xenofobia, já falamos sobre guerra, sobre tudo, e hoje a gente vai falar sobre o machismo, minha gente. Polêmicos, né? E aí acho que a gente vem vendo que os homens vêm se empenhando nessa desconstrução, né, do patriarcado, vem fazendo grupos de apoio e tudo mais. Mas acho que eu queria fazer um recorte, né, como a gente tem uma mulher da música aqui, a Lili, né, e aí acho que falar também sobre o machismo um pouco mais específico dentro da música, né, tipo, como é que é isso, né, para além de ser muitas vezes objetificada, né, quando tá lá no palco cantando, ou só é chamada pra fazer o playback, ou só o refrão, né? E aí como é que é, por exemplo, sei lá, ir comprar um instrumento pra você, assim? Nossa, esse assunto é brabo. Por isso a gente por isso no papo brabo. Então, sim, acho que o Bus também é jornalista, retrata da cena do rap, ele com certeza ele pode também falar da cena pra da gente. música, Com certeza. né? Movimento dos saraus. na música a gente tem o machismo desde da questão mais escancarada, que é a mulher objetificada, como você mesma falou, né? E também aquele machismo velado, que é entre os próprios músicos mesmo, né, que acontece. Da mulher ela ter um papel de destaque dentro de uma banda como vitrine, por exemplo, né? E a mulher não ser vista como uma musicista, que é uma pessoa propriedade intelectual, sim, artística. uma pessoa que tem muitas vezes propriedade para falar sobre aquele assunto. Então, às vezes, dentro da própria roda de músicos, dentro do próprio ensaio, eu já passei por muitas situações onde a gente é deixadinha de canto, assim, sabe? Então, na hora de falar sobre harmonia, na hora de falar sobre convenções, qualquer assunto, qualquer termo técnico ali, a gente é meio que esquecida. É relegado aos homens. Exato, né? eles falam Determinadas entre categorias. muitas vezes eles falam entre eles, discutem entre eles, e se você não pede a vez pra falar, você acaba ficando o tempo todo calada mesmo. É muito difícil, né, nessa parte. Já passei por isso, né? Hoje eu vou dizer pra você que eu vivo uma outra situação, uma outra pegada. Principalmente porque não fico mais calada como eu ficava antes, né? Que bom, você já avança. Antes eu guardava pra mim, embora ficava mordida de raiva, mas não enfrentava, né? E hoje eu percebo até a necessidade de se educar as pessoas e dizer pra elas a forma com que você gostaria de ser tratada, né? Como a profissional que é dentro. E eu sempre fiquei indignada com essa questão de que se eu uso os braços para tocar, se eu uso as mãos para tocar e o cérebro, por que o fato de ser mulher mudaria alguma coisa, né? Eu vou dizer para vocês também que mudou muita coisa para mim, as próprias responsabilidades da vida, e complicou muito mais para eu conseguir ser artista depois que eu assumi uma família, que eu tive filhos. Então, essas questões para mim, elas agravaram muito mais a situação de você ser mulher dentro desse mercado da música, né? E você falou de compra de instrumento, entrar numa loja, eu nunca fui atendida por uma mulher dentro de loja de instrumento musical.
Mas por aí, né? Ainda vai ali na quem é de Já São está em Paulo, todos os né? setores, né? Deve ter, e eu não tô generalizando, né? Embora aqui seja pra colocar uma fogueirinha aí na conversa, você né? falando, me veio uma analogia do, por exemplo, você vai numa loja de roupa, né? Você não encontra homens em lojas de Nossa, roupas, verdade. né? E aí, mas em lojas de instrumento é só cara. Pra quem é daqui de São Paulo que vai no centro ali, né? Comprar coisa, né? Não, eu Exato. também não me lembro de ver uma também mina não lembro. Compra de atendendo, né? equipamentos e Nunca tinha parado pra instrumentos. pensar isso, mas realmente não lembro. Não, e vocês não imaginam como seria a alegria, como é a nossa alegria quando você entra num ambiente totalmente, né, considerado masculino, quando você encontra uma mulher que você se depara, nossa, tem vontade de abraçar e falar assim, não, vem cá, Que alívio, né? que Ufa. legal, ufa, que alívio, você aqui, né? Eu tava conversando com umas meninas que eu trabalho, que tem um grupo de samba feminino, e elas são patrocinadas por uma empresa de percussão. E elas foram fazer uma visita nessa empresa, né? E elas estavam contando pra mim justamente a sensação maravilhosa que foi elas entrarem e ver que a maioria dos funcionários eram mulheres. Dentro da empresa que fabrica os instrumentos que elas estavam usando. Então elas se sentiram mais ainda, né? Representadas triplamente ali, né? Toca até com outro gosto, É né? O muito instrumento, gosto né? saber que Quando ali você tem a sabe mão que- de uma mulher para fabricar aquele instrumento, né? Sim. Então, essas coisas assim, isso para você ver como é raro de acontecer, né? Então, em lojas, quando eu entro para isso até hoje, desde a primeira loja que eu entrei na vida até hoje, é a mesma conversa, não muda nada. Você entra na loja e a pessoa pergunta 1000 vezes se o instrumento é para você. Já começa assim, né? A última vez que eu fui escolher meu cavaquinho e eu levei um amigo meu, que é cavaquinista há mais tempo, né? Pra ele me ajudar a escolher com as madeiras e tal, porque meu lance é violão, né? Em todas as lojas que a gente entrou, mesmo ele explicando pro vendedor que o instrumento era pra mim, o vendedor só falava com ele. Eu imagino que deve ser uma situação parecida quando você vai comprar carro, né? E tá na companhia de um homem, né? mecânico, né? Mecânico. A pessoa nem liga pra você. Então, e eu já cheguei em loja falando pra pessoa a qualidade da madeira, falando pra pessoa toda a parte técnica do instrumento que eu estava vendo. E na hora de eu sentar pra poder experimentar o instrumento, o cara quis afinar pra mim. Não deixou eu afinar o instrumento. Eu falei, como eu vou comprar um instrumento se eu não puder pegar e não afinar ele pra saber como é que ele é? Sim. Não, eu afino pra você, pode deixar. Às vezes é até disfarçado, é o machismo que às vezes é disfarçado até por uma gentileza, sabe? Mas é uma gentileza É um machismo burra. disfarçado pelo cavalheirismo, né? A gente Exato. tem que saber diferenciar porque o que não é. deixa eu afinar pra você. O que é ser né? gentil, né? E o que é ser invasivo, né? Eu lembro uma vez, você dando esse exemplo, tava com a minha mãe no metrô e aí a mina tava com o sapato desamarrado. E aí o cara falou, seu sapato tá desamarrado. Ela falou, valeu, obrigada, depois eu amarro. E aí, não satisfeito, o cara abaixou e amarrou o sapato da mina, velho. E aí eu fiquei Estranho, tipo, né? mano, o que esse cara tá... A mina super desconfortável. Aí as pessoas tipo, nossa, que gentil. E eu, nossa, que invasivo, velho, que invasivo. Tipo, vou amarrar o sapato da mina. Então acho que, né, a gente falando disso tudo, queria também ouvir de você, né, Buzu, qual que é a responsabilidade dos homens nessa nossa luta, né? Que é uma coisa que é social e o que os homens vêm fazendo pra gente tentar desconstruir isso. Com certeza é uma questão social, né? Uma questão da sociedade em um todo, né? Tem que discutir cada vez mais isso, porque eu acho que nem você falou, o que os homens têm feito para desconstruir isso, mas eu vejo que é parte dos homens, né? Porque infelizmente a gente vê na televisão feminicídio, violência contra a mulher super em alta, né? Ainda mais com os governos que acabou de acabar aí, que incentivavam de certa forma esse tipo de violência e tal. Agora, falando dos homens que tentam, né, melhorar e tentam... Eu tenho 50 anos de idade, já me considero aí... Não vou falar tiozinho, mas um velho guarda, né, de resposta. Então, assim, eu cresci nos anos 70 e 80, onde o machismo era muito em alta. E era meio que normal, entendeu? O machismo, o racismo, você vê, os trapalhões no horário nobre na Globo ficavam fazendo piada pra cima do Mussum o tempo inteiro, de cachaceiro.
E o povo achava ser super normal. Então, assim, eu cresci dentro de uma sociedade machista e, assim, de certa forma, meu pai também era machista. Por quê? Minha mãe levava comida para ele na cama. E, assim, eu acho que dentro de mim eu criei uma coisa desde muito cedo, eu não achava aquilo legal. Pô, por que, né, mano? Tipo, levar na cama. Então, é uma coisa que, pô, eu sou casado já há 24 anos, uma coisa que eu nunca fiz questão e nem pedi, nem quero, entendeu? Até porque minha mulher não faria. Mas, tá ligado? Eu também jamais iria querer isso, porque é uma coisa de servir, sabe, mano? Preparar um rango com o maior carinho, é lindo. Agora, você tem que servir a pessoa e levar na cama, eu acho uma coisa... E lavar a louça depois. Porra. Então, assim, lá em casa a gente também... Tem todo um revezamento de lavar a louça, todo mundo põe a mão na massa, meu filho Evandro também cresceu. Eu acho que a sociedade tem que... É isso, assim, se você cria seu filho ensinando esses valores, ele vai ter menos danos lá na frente. Então, eu vejo assim que na minha época de infância e adolescência, o machismo era muito maior e ao mesmo tempo muito mais normalizado. E eu vejo que tem pessoas, assim, uma vez eu perguntei para minha esposa, eu sou machista? Aí ela falou um pouco. E eu não esperava que ela falasse um pouco, tá ligado? Eu esperava que ela falasse que não, né? E aí quando ela falou um pouco, eu tomei meio um baque, mas ao mesmo tempo eu parei pra refletir depois, assim, pô, em alguns momentos eu devo ser machista mesmo, né, mano? Que é uma coisa que não é da sua vontade, é da sua criação. Sim. Então você reproduz alguns erros que com o tempo, se você for limando esses erros, você vai ficando uma pessoa melhor. Então, assim, a minha luta como marido, como homem na sociedade, que também tem vários momentos que tá no trabalho com uma mulher, tá num rolê com uma mulher, é o respeito, assim, em primeiro lugar, até porque eu sou um cara casado, então, sabe, o respeito vem do desconstruir o machismo, também é valorizar mais o respeito, sabe? Porque a gente sabe que no dia a dia, que nem a Lili mesmo falou, no palco, vocês também falou na fala com a Lili, que no palco você vê a mulher, os caras tentam colocar já como uma vitrine mesmo, para ela ser uma coisa a ser admirada com os olhos e não pelo talento, né? Então, assim, eu acho que, falando por mim, não consigo falar pelos homens em geral, mas falando por mim, é uma coisa que, por eu desde pequeno não achar bacana e tentar sempre visualizar que eu posso ser melhor. Eu, por exemplo, meu pai foi embora muito cedo de casa, eu tinha só 11 anos, meu irmão tinha 9, então a gente passou, assim, uma adolescência sem o pai presente, né, mano? Então, assim, hoje eu sou um pai presente e eu me orgulho mais do que muitas outras realizações da minha vida, tá ligado? Porque eu não queria reproduzir o que eu tinha passado. Agora, também isso não é uma regra, né? Não quer dizer que todos os casamentos vão durar e tal, mas o respeito, mano. O respeito é fundamental para desconstruir tudo, racismo, machismo. De começar a olhar o outro como um ser humano, Total, para além de gêneros, além né? de gênero, além de cor de pele. gênero. Religião também, né, pô, é aquilo, mas hoje em dia a religião também tá bem banalizada, né, meu? A gente vê aí esses atos que teve aí na política recente aí do país, que infelizmente muita gente tem usado a religião como massa de manobra. Né? Então, assim, esse é um outro assunto polêmico, né? Mas deixa para outro dia. Programa. Tolerância religiosa. Como é que vocês observam esse movimento de empoderamento feminino na arte e na música, assim? Porque ao mesmo tempo vem aumentando a presença de mulheres tanto no mainstream, né? Ali na plataforma de grande visualização de público, ou isso só são dados, ainda é a exceção da regra e é o que a mídia mostra e não dá para sentir esse avanço ainda, assim. Concordo com tudo que você acabou de falar, né? Tem esses dois lados. Eu vejo a presença feminina maravilhosa. Tendo mulher executando, tendo mulher fazendo, pra mim já é o avanço. Né? Ainda como a exceção da regra. Assim. Já é. E é que cria muita polêmica, né? Ah, mas aí fulano tá fazendo sucesso, mas é porque tá mostrando, é porque tá rebolando, é porque isso, porque aquilo. Eu acredito assim, a mulher tem que ser livre para ela fazer o que ela bem entender. Então, se tem mulheres representando a música, usando da sensualidade,
Sim, ótimo. Acho que desde que isso seja propriedade dela, né? É A escolha dela. Exato. É porque durante tanto ela tempo ser um foi... objeto... Exatamente, Sim. durante tanto foi objetificada de graça, né? Exato. Agora pelo menos que ganhe. Por exemplo, sei lá, agora uma coisa que tá muito estourada é esse rolê da Shakira e do Piquet, né? Que ela tomou uma gaia e... Também não. Mas tô Aliás, eu preciso ir ali, por favor, fiquem à vontade, eu já volto. Que eu acho que é isso, né? Ela foi traída pelo marido e fez uma música. E a música dela tá, tipo, estourando nos streams de tudo. E aí tem uma galera que tá fazendo essa polêmica do vai ficar fazendo música com isso, ganhando dinheiro com isso. E é isso, tipo, tantas mulheres foram de graça. A dona dela deixa ela ganhar de graça, a dinheiro. gente tem que monetizar isso de alguma forma, E né? o que é a poesia, o que é a música, se a gente não puder colocar aí a nossa a expressão da gente, o que acontece com a gente? Pô, o Brega já fazia isso lá atrás, né, mano? Para, isso Tava- daí não tem novidade nenhuma, não é? É isso. E eu acredito que a mulher tem que fazer o que ela bem entender. Se ela quiser mostrar o corpo dela, ela quiser objetificar o corpo dela, é direito dela. Chega já de ficar querendo colocar a mulher em devidos lugares. E se você, a mulher é uma pessoa, é uma musicista que quer se dedicar a um instrumento musical e não quer aparecer não quer aparecer da ideia de sensualidade, ou ela não quer, também é direito dela. Ela tem direito de estudar o instrumento dela, ela tem direito de estudar a voz, estudar canto. Ela é mais ou menos talentosa do que a outra, né? Que aí a gente entra nessa pauta da rivalidade feminina também, que a Sim. sociedade vai causando. Acredito que, olha, essa competição me irrita um pouco, sabe? Esse lance competitivo entre os próprios da arte, os próprios da cultura, tem que ser assim, tem que ser colaborativo as coisas, senão não anda. Cara, eu tenho uma lembrança, a livraria Suburbana no Bexiga, ela foi uma loja física por uma década. E uma vez um cara foi lá, um cara de fora, pesquisador e tal, tava pesquisando a literatura vinda da periferia, e o cara chegou, olhou uns livros, falou o que ele tava fazendo, que ele ia querer uns livros e tal, e falou, tem livro de mulher? E aí eu falei, tem. E aí eu comecei a pegar, mas aí eu tava por em cima da mesa pra ele, tem esse aqui da Raquel Almeida, tem esse aqui da Elisandra Souza. Daqui a pouco a mesa não cabia mais os livros, que tinham vários. Então assim, eu concordo que evoluiu bastante a presença feminina no jornalismo, na literatura, em vários outros, né, segmentos, o próprio futebol, né? Eu já fui ver jogo do Palmeiras feminino mais de uma vez, várias vezes, e é muito legal também. E aí o que acontece? Quando você vê que o cara pergunta se tem, até achando que talvez não tenha quase nada, e vê que tem um monte, já é uma forma de valorização. E eu acho que veio para ficar, mas ainda tem o lance, né, mano? Você vê, a Dilma, primeira presidente mulher que o país teve, ela foi tirada do poder por um golpe. A gente tem que ter coragem de falar que foi um golpe, não tem outra palavra, né? Então, assim, será que também não tem a ver por ela ser mulher, sabe? Então, assim, as mulheres têm que estar sempre em alerta e em luta, infelizmente, e os homens que se entendem como que essa luta é dele também, porque a luta das mulheres eu considero, sem querer, é claro, tomar o... mas eu considero que eu tenho que participar dessa luta, dessa procura por melhora, né? Sim. Mas eu acho que tá, assim, muito melhor do que já foi, né? Com certeza, Sim. cada dia mais. Então, pra você, nunca é tarde, sempre dá tempo da gente desconstruir todos os dias. E se tem uma coisa que mulher pode, é poder. Então, né, a luta continua aí, como já diz os nossos poetas. Se mulher produz e produz muita coisa de qualidade, então consumam mulheres, leiam o que as mulheres escrevem, o que as mulheres cantam, né? Consumam produtos de mulheres, porque a gente também sustenta famílias. Posso fazer um jabá? Claro! Em 2023 vem o volume 9 do Pelas Periferias do Brasil, que pela primeira vez vai ter autores dos 27 estados do país. Olha que 90% dos livros são mulheres. 90%. Sensacional. Não é 50%, nem 40%, nem 30%, é 90%. São 90%. as minas, várias minas pretas, várias minas do hip hop, várias guerreiras. Sensacional, né? Agora a gente vai para uma coisa mais
descontraída, pode relaxar, minha gente. Relaxem. Mas vou fazer perguntinhas, um bate-bola aqui com vocês, meio Gabi, papo com Gabi, papo com a Tia Nath. São perguntas leves, minha gente, assim. Então eu quero sinceridade no negócio. Sempre. Tem que ser sincero, gente. Quero saber o que vocês mais gostam de fazer quando não tem ninguém olhando vocês. Pô, isso é porque ia ser mais suave. Veja você, Lili. Isso é porque ia É ser mais suave, suave. gente. Não vale mentir, quero sinceridade, Gosto muito gente. desses momentos que são raros hoje em dia. Com 2 filhos. Quando não tem ninguém por perto. Deixa eu ver se eu sei ainda o que significa isso. Pera. Lembra de quando você tinha, então. Nossa, eu gosto de tocar. Eu gosto muito de música. Eu gosto muito de estar com o meu instrumento na paz. Ali eu me realizo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô só. Bom, pra falar a verdade pra você, é até difícil de responder mesmo, porque a minha família é a minha equipe, né? Então, assim, quando eu tô em casa, eu, Buzo, pessoa física, eu tô com a minha esposa e com meu filho. Quando eu saio pra rua, geralmente eu tô ou com minha esposa, ou com meu filho, ou com os dois. Então, assim, são raros os momentos que realmente eu fico sozinho, que eu nem sei te falar o que eu gosto de fazer quando eu tô sozinho. Uma das coisas que eu gosto de fazer é ouvir música alta. Porque meu filho e minha mulher não gostam de música alta. Então, às vezes eles saem, vamos ali pedalar, até porque eu moro no litoral, né? Então, às vezes, vamos pedalar. Eu falo, não vou, mas já é um migué pra ficar em casa e ouvir música alta. Então, são coisas assim que... corriqueiro mesmo, coisa bobinha assim. Mas que é bom pra caramba, né? Você meter no último volume, hoje eu posso, tô sozinho. Muito bom, muito bom. Que eu acho que é isso, né? Então vocês provocarem vocês também, vocês terem esses momentos mais sozinhos, assim, Com lembrar, porque a certeza. gente nem lembra, né? E aí, outra coisa que eu queria saber de vocês é o que vocês podem contar aqui pra gente, pra ir pro programa, pro pessoal. Uma coisa que ninguém sabe sobre vocês, mas que vocês sabem fazer, assim. Cara, Ou que vocês gostam, coisa que pouca gente sabe, quero saber. Nossa, eu O vou que ter que ninguém pensar. sabe sobre Pera, vocês. mas a gente vai ter que- Exclusivo aqui do Sarau na Cozinha, hein? Ninguém sabe. Uma coisa que ninguém sabe de você, assim. Um talento escondido, uma curiosidade. Pô, assim, já que a gente tá no sarau na cozinha, né? Eu gosto, assim, de preparar uns drinks, tá ligado? Gosto de fazer umas caipirinhas. Ó, que chique. Fugindo daquele tradicional, limão, né, e tal. Gosto de fazer umas caipirinhas de caju. E modéstia à parte, fica bem bom, assim, sabe? Quando eu arrendei um bar por um ano, e aí... Uma caipirinha que a gente fazia em casa, que aí virou um sucesso no bar, que a gente pôs o nome de caipirinha da casa, que era pinga pitu, que ela é meio adocicada, né? Açúcar mascavo e limão siciliano. Com Eita, gelinho. me convida. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que talvez seja um dom que em nenhum lugar eu mostrei, né? Porque só quem tá ali no ambiente, geralmente de caipirinha, Vamos é a chamar o família, os Buzo. amigos mais próximos. Vamos chamar o Buzo no próximo pra fazer a caipirinha da casa aí Compra aí, pra cara. gente, hein? Vamos fazer com o maior prazer. Deixa eu vou ter você, que Lili? pensar. Eu tô pensando. Coisa que ninguém sabe. Não, tem que Porque ser eu- o que a primeira eu sou coisa que uma veio na boca sua aberta, cabeça. Então, eu sou uma boca aberta, eu sei lá. Qual foi a primeira coisa que veio na tua cabeça? Tá, enquanto você vai... Talvez que ninguém saiba, eu não sei. Acho que alguém Poucas sabe. pessoas, Alguém sabe? sabe. Poucas pessoas. Mas eu gosto muito de sair sem destino nenhum. Assim, já entrei no metrô ou no trem pra ver até onde ele vai. Gosto de ir e voltar. Vou até Jundiaí. Vou. Então deixa eu olhar aqui. Não, hoje eu não tenho mais condições de fazer isso, gente, mas já fiz Sim. várias. De eu chegar da escola, eu tô na condução da escola, eu falo assim, não vou pra casa. Agora eu vou sentar aqui, eu não tinha responsabilidades assim, né, como eu tenho hoje. De eu sentar assim no vagão do trem e falar assim, me leva. Queria, gente. Minha ansiedade não me permite fazer isso. Eu preciso saber o que eu vou fazer, assim. Hoje eu mudei Mas muito, agora já uma fiz. pergunta que não quer calar. Essa é difícil, assim. Feijão. Por baixo ou por cima do arroz, minha gente? Pô, essa pergunta, mano, eu vou até eu responder primeiro logo, porque é complicado, porque a pergunta é essa, né? Feijão embaixo ou feijão em cima? E eu, quando me sirvo, eu coloco o arroz de um lado e o feijão do outro. Nem em cima, nem embaixo. Tá ali Nem no muro. Deus, né? Tá ali em cima do muro. Eu prefiro dar um lado
também. Não, Do lado, gente. E Do outra, lado. Só que Mas assim, o feijão entra por baixo. Só que Não, me não. irrita colocar por cima. Por cima eu não gosto. E outra coisa, que eu também agora vou me servir, aí eu ponho arroz de um lado, feijão do outro, a salada, a mistura ali, tudo separadinho. Aí meu filho e minha mulher falam, meu, que frescura, tudo bonitinho, arrumadinho. Olha, eu acho que do lado não existe, eu acho que é por baixo, gente. Porque você põe do lado, o caldo do feijão vai pra baixo do arroz. Pode ser, pode ser. Acharam que não ia ter, não, né? Mas tem sim. Os nossos mais sinceros agradecimentos aos nossos colaboradores, a 9 marca de skate daqui, da Vila, Parque Paulistano, e da de Pano, roupa que nos veste primeira e segue agora na segunda temporada. Maneira peita, né, moleque? Tá ligado? Bom, o papo tá muito bom aqui na nossa tábua redonda, Tá dando até fome polêmica, agora. circular. Chefe Dosca deve estar ali na atenção já. Aí sim, hein? Mas eu preciso que vocês continuem a me acompanhar pelo nosso sarau, porque chegou o momento do palco. Então, Sobrevivemos a Nath. sobrevivemos a Nath. Agora, Valeu, siga Buzo. meninos periféricos. Valeu, Lili. Salve galera e salve galera, estamos aqui no Sarau da Cozinha, agora nesse momento que vamos temperar aquela comida com muita música e poesia da arte, melhor da arte literária, né, gente? Eu tenho aqui da família minha grande influência musical, minha prima Lilian Fagundes Santos, Lili, né não? E temos aqui o nosso grande poeta, cineasta, diretor. Posso considerar músico também, porque gosta do samba. Rapaz, Quem gosta do samba não me tem comprometa. a música na veia. Certo, Sim, Alessandro na Buzo? veia tem. Ele buzou, Alessandro Buzo aqui no Salve. Sarau da Cozinha com a gente. Certo? Lili, fala pra mim uma coisa, mulher. Música. De tantas coisas que você poderia... profissionalmente, não só artisticamente, mas profissionalmente tá ganhando dinheiro aí com alguma coisa aí e tal. Por que música? Eu só fui entender o significado disso depois. Quando eu comecei, eu apenas comecei. Chegou naquela fase que precisava levar um dinheirinho para casa, né? Não dava para ficar só na conversa, tinha que fazer alguma coisa. E o que eu gostava de fazer também era tocar, né? E não dava para eu fazer isso sem ter uma remuneração. Então eu comecei fazendo os barzinhos mesmo. Era uma forma de eu unir as duas coisas, né? Eu consegui ter uma atividade com o que eu gostava e ao mesmo tempo levar um cascainho para casa, né? Então foi assim. Depois eu fui entender que nada é por acaso e que eu tenho um significado tudo isso para mim, né? Mas quando eu comecei, eu apenas comecei. Foi indo, né? Apertou o gatilho, o start, Sim. deu ali. E quando a música, assim, começou de fato a fazer parte da sua vida, que você começou a se interessar de fato pela música? Fazer parte da minha vida, acredito que desde quando nasci, porque eu nasci numa casa, numa família muito musical. Meu pai tocava junto com a minha mãe nas missas. Meu pai nunca foi um profissional da música, mas ele sempre levou música para dentro de casa, junto com a minha mãe. Então a gente era cercado, sempre tem um instrumento perto, e isso foi me motivando. Então a música eu já nasci no berço musical. E o interesse pela música, eu me lembro exatamente o dia certo que aconteceu isso, que foi quando eu cheguei no meu pai e falei para ele, me ensina. Levei o violão na mão dele e falei assim, me ensina. E aí meu pai, assim, meio que... Eu ensino. Meu pai sempre gostou de ensinar, mas não botava muita fé que eu ia querer, né, levar a sério isso aí. E aí eu cheguei com o violão, falei, me ensina. E ele falou assim, tá bom, então eu vou te ensinar uma posição. E aí você vai lá e treina, e quando você ficar boa, aí você volta que eu te ensino outra, né? E aí o que eu fiz? Não demorou 2 minutos, eu ansiosa, né? Para poder aprender a segunda, fui lá e já desenvolvi a primeira. E aí voltei para ele, e aí ele foi me ensinando, porque aí eu ia lá rapidinho, queria tirar rapidinho, aprender rapidinho. Já queria aprender rapidinho, eu tô falando isso, eu tinha de 6 para 7 anos, né? Então o interesse pelo instrumento foi bem aí. Aí fase. eu não era nascida ainda, né? Não, aí não, Ainda você veio era. depois. Porque a motivação aí de família foi pegando nos agregados, tipo eu aqui, ó. Foi pegando os agregados e é um imenso prazer fazer parte dessa família maravilhosa aí. O Amaury, gente, eu falo com as minhas irmãs, como esse menino é talentoso.
O Amaury é muito talentoso. Ele... A música brota, assim, sabe? Porque o bichinho compõe, tudo que pega na mão sai tocando. E aí eu fiquei impressionado o dia que a gente foi fazer um ensaio, que eu nunca tinha visto você tocando cavaquinho. Você pegou o instrumento e ele já saiu tocando numa leveza. Não é possível. Menino da... Olha... A gente é fuceiro. Manda muito. Manda, de repente. E você, meu brother, parceiro Alessandro Bruso, a gente teve o prazer de participar do seu sarau, né, meu? Foi, nossa, ali foi o começo pra gente do Marginalharia. Que né? da hora. Fomos fortalecidos pelo sarau do Buzo e espero estar fortalecendo. A Marginalharia está fortalecendo você também aí. Com certeza, com esse convite delicioso de estar aqui hoje. É louco, maravilhoso é ter você aqui, meu parceiro. E fala pra mim, a sua profissão, ser cineasta, ser poeta, né? Poderia ser outra coisa também. Por quê? Pô, fui várias coisas antes da literatura chegou em primeiro lugar, né? Eu me envolvi na cultura a partir da literatura. Mas antes fui muitas coisas também, né? Nos últimos anos, antes de eu trabalhar só com cultura, vendi muito alimento ali na zona cerealista, para grandes restaurantes, grandes hotéis. E era o jeito de levar, como ele falou, levar o din-din para casa, um cascai, né? Mas aí chegou uma hora que surgiu a literatura, assim. Eu tinha o hábito de ler porque minha mãe me ensinou, né? Minha mãe trazia livros desde quando eu era criança, eu e meu irmão. Sempre trazia gibi da Turma da Mônica, Menino Maluquinho do Ziraldo. E aí eu fui pegando um gosto pela leitura, né? E você aprende a ler e pega gosto pela leitura, é uma coisa que você nunca mais vai deixar de ter, né? Mas uma época meio turbulenta da minha adolescência, eu fui usuário de cocaína por uma década, então nessa época eu me afastei um pouco da leitura e tudo mais. E nunca imaginei que escrever livro e que a literatura fosse virar uma profissão, fosse virar alguma coisa que eu fosse ganhar dinheiro fazendo isso, até porque eu não tinha... Nunca alguém perguntou, o que você quer ser no futuro? Escritor. Não tinha isso, né? Não tinha essa cena que tem hoje, não existiam os slams, os saraus, então era muito mais difícil de alguém ter essa resposta na ponta da língua, né? Mas com o hábito da leitura que a minha mãe me deu, e aí as redações das escolas eu sempre me destacava mais do que meus amigos, os caras escreviam 10 linhas, eu fazia 2 páginas, então algum dom ali tinha. Eu lembro de uma professora de português na minha... quinta, sexta série, que ela leu uma redação minha para a classe, e foi muito legal. Mas tudo isso foi antes de eu imaginar escrever um livro. Eu sempre usei os trens da Zona Leste, tá em Paulista Brás, para ir para o centro. Então, o que acontece, cara? Os trens eram muito zoados e quando tinha uma revolta, um protesto, e alguém quebrava o trem, no outro dia na mídia saía: vândalos destroem os trens. Nunca o que tinha acontecido antes. E aí eu resolvi escrever um texto falando o que acontecia antes, né, cara? E aí eu escrevi Ferrovia Nua e Crua, que era um texto explicando que a gente queria ser ouvido, que não estava tudo normal. E foi assim que esse texto acabou sendo o start de acontecer o livro O Trem, baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Porque eu tinha na época que nem computador ninguém tinha em casa na periferia, no final dos anos 90, que eu escrevi esse texto, um primo meu digitou no emprego dele e criou um primeiro e-mail da minha vida, uma conta de e-mail, para mandar para um panfletinho da ouvidoria da CPTM, esse texto, para ver se eles ouviam a gente. E aí ficamos no vácuo, ninguém respondeu. Eu lia jornal impresso naquela época, né, antes da internet, e resolvi mandar o texto para a mídia. Mandei para a Folha, Estadão, os jornais que circulavam nas bancas. Fomos novamente, pela segunda vez, deixados no vácuo, né, ninguém respondeu. Eu tirei umas cópias do texto e distribuí para as pessoas que pegavam o trem comigo. E foram essas pessoas que no dia seguinte falaram: mano, me senti representado pelo seu texto. Os camelô falou, se identificaram, muitos ali se identificaram. Vários, ali, né? E eu não esperava esse retorno deles, porque no dia seguinte eu cheguei para pegar o trem de novo, sem estar pensando, caramba, será que o pessoal vai comentar o texto? Eu não estava nem lembrando. Um dia de trabalho, né, tinha acabado de acabar. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal estava falando do texto, né, mano? E aí, com o passar dos dias, o decorrer dos dias, algumas dessas pessoas começaram a falar: por que você não escreve um livro do trem? E mandou foi assim que, comecei a escrever na caneta, num caderninho. Eu lia para minha esposa, falava que estava ficando legal e tal. E eu fui indo, mas assim, ainda sem a perspectiva de como seria lançar o livro.
Aí eu fui descobrir, né, cara, que praticamente a única chance de um cara desconhecido lançar um livro era ser independente, né, mano? Não tinha grana para isso, 500 exemplares de um livro ficava acima das minhas possibilidades. Então eu bati muita porta, tomei muito não, até dar certo. Essa tentou arriscar alguns editais? Não, aquele tempo não tinha edital, Aquele tempo era pré-internet e pré-editais, né? Não existia essa forma, né, de capitalizar. Mas aí, o que aconteceu? Veio a estar no lugar certo, na hora certa. Algumas vezes aconteceu isso na minha vida, na minha carreira. Que alguém que eu mandei o texto do livro, alguma editora que eu mandei o texto do livro, indicou, que eu não sei quem foi, indicou para uma reportagem da TV Globo que estava querendo falar com 3 pessoas que estavam tentando publicar o seu primeiro livro. E alguém falou, tem esse cara que escreveu um livro do trem. E aí, por ser trem e tal, os caras entrou em contato, queria saber se eu podia dar uma entrevista. Detalhe, nunca tinha dado uma entrevista na minha vida. E tinha que ser na plataforma da Estação Roosevelt, que não chamava Brás, né? A estação ainda chamava Estação Roosevelt. Novidade pra mim. É, por isso que tem a praça, né? Eu não sabia. A estação do Brás antigamente chamava Estação Roosevelt. Os trens tinham horário, né? 6h11, 6h23, 6h35. Eu lembro que as estações eram cheias de madeira, as plataformas. Então, várias estações sucateadas. Então, ia pra casa da priminha lá, meu Deus do céu. Foi aí nessa matéria da Globo que acabou indo pro ar. Era uma matéria sobre a Bienal do livro. Ia falar com 3 pessoas que estavam tentando publicar o seu primeiro livro e ia cortar para a Bienal. E aí a matéria foi grande, eu fiquei um tempão falando, e os outros 2 caras que também estavam tentando lançar o seu primeiro livro também ficou um tempão falando e cortou para a Bienal. Quando a matéria foi pro ar, cara, eu virei artista sem ser, porque todo lugar que eu ia, os caras, pô, te vi na televisão, hein, tio, te vi na televisão. E eu, legal, né, mano? Primeiro eu curti, primeiro momento eu curti, fiquei pô do pá. Aí depois, né, mano, o pessoal falou, e o livro? Aí, puta, eu tinha que explicar que o livro não existia. Uns tinham entendido, outros não tinham entendido. E aí, pô, passou 2 semanas, os caras falavam, eu te vi na televisão. Eu falei, não tem livro nenhum ainda. Já tava de saco cheio da resposta. E aí foi essa matéria que levou um gerente meu, eu vendi alimento, como eu disse. Aí nós estávamos lá, o gerente me chamou, pensei que ele ia me chamar a atenção de eu estar meio viajando nas ideias. E ele falou, sentei na mesa dele, ele olhou para mim e falou, e o livro? Aí eu falei, pô, você também perguntando do livro. Ele falou, não é. Eu falei, o livro ainda não existe. Ele falou, não, isso eu entendi. O que falta para existir? Eu falei, irmão, o que falta é dinheiro, porque a única forma é independente. E eu preciso de cerca de R$3.000 para fazer 500 exemplares. Ele olhou para mim e falou, me dá uma cópia, eu vou dar pro dono da empresa. Eu dei a cópia para ele dar pro dono da empresa sem muita perspectiva, porque o dono da empresa, né, mano, mal falava bom dia, era uma empresa grande. Mas, enfim, passou um final de semana prolongado, a secretária me chamou do patrão. Ó, seu Sérgio quer falar com você. Aí eu falei, meu Deus, ele leu o livro. Puta, eu escrevi que os caras fumam maconha no trem. Vou ser mandado embora dessa porra, vou perder meu emprego. Aí tô lá subindo com medo do que ia acontecer. Falei, nada, se ele fosse me mandar embora, não ia nem me chamar, né? Tem um RH aí. E aí não era isso, realmente. Ele falou que tinha lido o livro, tinha gostado e o que eu precisava. E eu na orelhada preciso de dinheiro e tal. Quando eu falei que eu precisava de R$3.000, ele falou assim, ó, não vou te emprestar e nem te dar um adiantamento. Eu vou te ajudar com 1/3 do que você precisa. Ou seja, ele me dava 1.000 dos 3.000. Aí eu saí da sala dele e falei, caramba, mano, eu não tenho os outros 2.000, nunca vou pegar o 1.000 dele, então, né, mano? Ele só ia liberar o 1.000 quando eu precisasse para esse fim. Então tinha que ter os outros 2.000. Aí eu falei, porra, não vou nem pegar essa grana dele, né, mano? Porque eu não tenho o restante da grana. Aí eu falei, que nada, mano. Que isso? Imagina você vai numa padaria, numa rotisseria e tá lá um bolo na vitrine. Uma coisa é você não ter dinheiro para comprar nenhum pedaço. Outra coisa é você ter dinheiro para comprar 1/3 do bolo, né? Já é alguma coisa. Aí eu fui numa editora que eu já tinha ido, que tinha sido mais solista. E aí eu peguei e falei, mano, eu tenho R$1.000 de entrada, queria fazer meu livro e parcelar o restante da dívida. Mano, falei R$1.000 de entrada, o cara já serviu até um café, né, mano? Melhorou a conversa. É o capitalismo selvagem. E aí eu saí com 500 livros debaixo do braço, sem ter ideia do que fazer com eles, tá ligado? Porque não tinha sarau pra ir, não tinha slam pra ir, não tinha essa cena. Então eu tive que ir, aos poucos, ir nos lugares, falar que eu tinha um livro, que eu queria fazer uma poesia, Poesia nem era tanto, porque meu livro não era de poesia, né? E eu tinha... Esse negócio da poesia veio mais quando eu comecei a frequentar sarau. Mas eu pedia palavra em alguns eventos, mostrava o livro. Pô, geralmente não vendia nada. Mas eu fui... De fala em fala, eu fui fazendo meu nome e lá se vão
Aí de 2000 até aqui, 22 anos aí de carreira. a trilhar a carreira e foi que foi. Hoje são 18 livros, né, mano? Hoje são 18 livros. Massa. Aí a literatura me levou para outras formas de cultura, né? Então, acabei dirigindo um filme, Profissão MC, em 2010. Depois, em 2018, realizei um outro filme que chama Fui. E estar certo no lugar certo, eu acabei indo trabalhar na TV. Então, eu trabalhei 3 anos no Manos e Minas da TV Cultura e depois 3 anos no SPTV da Globo. O SPTV da Globo, 147 quadros exibidos, 147 sábados no ar, popularizou minha cara, né, minha pessoa. Então, até hoje, apesar do quadro já ter acabado em 2014, já há 9 anos, até hoje as pessoas falam, te conheci em algum lugar. Aí é só falar, mano, acho que foi da SPTV, os caras, é isso mesmo. Porque o bagulho marcou uma época, né, mano? Foram quase 150 quadros exibidos e mostrando o melhor da cultura periférica e a cultura periférica de verdade, porque a gente só mostrava coisa chapa quente. E a minha trajetória é isso aí, se perde aí entre os livros, entre os filmes. Que massa, massa, massa. Lili. Lili, vai que, como foi criar essa música pra você? Teve que enganjar, perdeu umas noites de sono pra criar ou foi jogo rápido? Pô, pegou na caneta, saiu. Foi jogo rápido. É engraçado essas coisas de história, né? Como é que a gente fez as músicas? São diversas situações que levam a gente a ter um estalo assim e falar assim, nossa, isso aqui, e sentar, e aí nessa hora a gente vai para outro lugar, sabe? E nesse caso da Vai Que, eu tinha quebrado uma unha e para tocar violão era um saco, porque eu não queria lixar as outras, aquela coisa de violonista, né? Chatice de violonista. Eu queria ter essa chatice de violonista, deixar a unha crescer, né? Que o som fica mais gostoso com a unha grande e tal. Eu roubo tudo. E a minha quebrava também, do nada. Eu ruía também. Eu ainda roubo, só que aí eu fui mais esperto, comecei a roer só a da mão, que eu não preciso, né? Que é a da esquerda. E a da direita eu comecei a deixar crescer. E aí minha unha tinha quebrado na época. E aí eu peguei a guitarra, que na época do meu ex-marido, né? Da casa, tava lá a guitarra de boa. E eu falei, a guitarra palhetinha aqui, né? Então dá pra eu continuar tocando. Toquei a guitarra. E quando eu comecei a tocar, eu comecei a fazer uma levada que no violão eu não pensaria daquele jeito. E tem muito no instrumento, né? Quando eu compus meu samba, por exemplo, eu compus no cavaquinho. Porque a gente pensa diferente. Quando a gente tá no violão, a gente pensa diferente. Cada instrumento a gente pensa de um jeito, né? Embora a harmonia, as coisas sejam iguais, né? Mas a gente pensa diferente. E vai que eu peguei aquela levada na guitarra e comecei a pensar numa possibilidade, né? Como seria se eu gostasse muito de alguém e quisesse falar para aquela pessoa, mas eu não... Eu sou a rainha dos amores platônicos também, mas em outros fica para outra, né? Então, não vou dizer que eu tirei isso aí do nada, não foi. Mas eu pensei muito, né, na minha própria vida, né, nas coisas. Nossa, mas como seria tal? E aí eu pensei e fiz a música. Fiz assim, muito rápido, só que ficou faltando uma coisinha, assim, a música é bem curtinha, mas ficou faltando como acho que umas 2 frases. Que eu falava, mano, para fazer sentido, precisava de umas frasezinhas a mais ali, 2 que seja. E aí meus filhos começaram a tocar o terror em casa, sabe? E não me deixava pensar. E eles começaram aquela gritaria e briga, misturado com as coisas caindo. Aí eu abandonei o instrumento. Falei assim, deixa eu ir lá resolver o BO e depois eu vou tentar voltar. Não consegui voltar no mesmo dia. Aí no dia seguinte eu voltei, sentei, só que aí não dava nem para pegar violão mais, aí tinha que ser a guitarra de novo. Então eu sentei lá e falei assim, não, agora vamos ver se sai, né? A casa já estava mais silenciosa, no dia seguinte tudo se acalmou, peguei a guitarra e rapidinho eu fiz as 2 frases, sabe? Depois pensando, eu falei, não, se eu tivesse feito no dia, talvez não teria ficado tão bom, né? Teve que rolar o caos. Para no dia seguinte eu fazer só as 2 frases e beleza. E foi assim que ela foi feita. Gente, grande compositor é assim, altos e baixos, mas o negócio sai. Vamos ouvir um pouquinho de Vai Que, de Lili. Opa! Que seja amor, vai que tem um treco e morro. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. Liberto logo dessa paranoia. Liberto logo dessa paranoia. Que seja amor,
treco e morro. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. O não e o boi é garantido. O não e o boi garantido. Por isso é que eu vou pra lá, bater na porta dele, olhar nos olhos dele e tentar não desmaiar. Por isso é que eu vou pra lá, bater na porta dele, olhar nos olhos dele. Dessa vez não vou deixar passar. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. Liberto logo dessa paranoia. Liberto logo dessa paranoia. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. Por isso é que eu vou pra lá. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. O não e o boi é garantido. Sempre, sempre. O não e o boi é garantido. Por isso é que eu vou pra lá, bater na porta dele, olhar nos olhos dele e tentar não desmaiar. Por isso é que eu vou pra lá, bater na porta dele, olhar nos olhos dele. Dessa vez não vou deixar passar. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. Por isso é que eu vou pra lá. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. Que seja amor, vai que tem um treco e morro. Que seja amor. Salve Bozo, Alessandro Bozo aqui satisfação, no Sarau da Maurício. Cozinha com a gente. Agora virou Caiçara, né, parceiro? Porra. É, Bom demais, mano, vai virar do surf, vai pegar umas ondas também. Não, eu sou... Eu surfava mais na época do trem do que agora. Ô, Buzo, Surfista de trem. uma poesia muito massa. Muito pessoal, né? Fala de mim e tal. Então diga pra mim aí, como que foi esse processo de criação? Foi meio chato falar de você? Porque às vezes a gente fala da gente mesmo, a gente não... Não, é suave, é tranquilo, assim, o lance de produzir, né, não só a poesia, mas também quando eu estou escrevendo uns contos e uns romances, tenho 3 romances publicados, quando eu prefiro escrever e consigo fluir mais as ideias na madrugada. Quando tá o silêncio da madrugada, só eu... Ah, eu sou da noite também. Porra, cara, aí vem as ideias e aí eu consigo também focar e fazer... Quando é durante o dia, esposa, filho, televisão, cachorro latindo no vizinho, lá, as coisas, eu não consigo me concentrar ao ponto da criação vir, assim. Às vezes surge uma ideia de uma poesia, um texto de uma ideia para um conto, você tá no rolê na rua e tal, porra, aquela ideia dá um conto, né, mano? Tem um conto no livro Vida de Suburbano que chama Chapa, né, que é aqueles caras que... O caminhoneiro passa, contrata um chapa tá ali só para a próxima entrega ajudar ele a descarregar. Lá. E aí eu tava passando ali, perto do Castelucho, ali, quem sai da Ayrton Senna para vir para cá pra leste e tá em São Miguel, sempre tinha uns chapa ali e tal, e foi passando ali, vendo os caras ali que, pá, inspiração. Então, assim, a ideia surge durante o rolê da rua, mas pensar aquela ideia e transformar ela numa poesia ou num conto é mais na madruga mesmo. Mais na madruga. E... musical, jogar uma melodia em cima dessas poesias, assim, já fez isso antes? Cara, assim, não vou falar que eu nunca fiz, porque no Sarau Suburbano tinha uma banda fixa, né? Massa. Que era um duo. Tony Nogueira na bateria e Chantilly Jesus no baixo de pau, baixolão, né? Então, assim, eu já em alguns... eles acompanhavam os poetas que pediam acompanhamento e os que não pediam também. Então, eles eram uma banda que ficava durante todo o sarau. Então, várias vezes eu declamei com eles tocando ali. Mas não era uma coisa que a gente tinha ensaiado nem nada, fluía, né, simplesmente. Agora, quando eu recebi o convite para vir aqui, eu vi que tinha essa parte, né, de palco. Massa. E que talvez a poesia Vamos pôr fosse você no musicada. É uma novidade para mim, tirando o espontâneo do Sarau Suburbano, que aí eu tava em casa, né, e aí a banda era, né, já era do meu sarau, eu tava mais à vontade. Mas é uma responsa que vai ser um prazer, né? Mas se sinta à vontade aqui também. Quer dizer que vocês vão me acompanhar, então? Opa, com a ajuda da nossa Lili ainda. Ah, que honra. Massa. Tamo junto. Bora de poesia? Bora de eu. Peguei tudo que a sociedade me ofereceu. Escola pública, saúde pública, transporte coletivo. Esgoto a céu aberto na infância. Roupa que a minha mãe ganhava das patroas.
Peguei tudo isso, bati no liquidificador e sobrou eu. Eu, que sou nascido e criado no Itaim Paulista. Ainda criança, meu pai foi embora e nunca mais voltou. Com 13 anos, comecei a pegar trem lotado, trabalhei em vários subempregos, tive todo tipo de chefe patrão. Casei com o marido da Borges em 1998. Em 2000, nasceu meu filho Evandro e lancei meu primeiro livro. A literatura transformou minha vida. Hoje, tenho 18 livros publicados, organizei outros 15, fiz 2 filmes sem captar nenhum real, tenho uma livraria e um sarau. Sou um pai presente, promovo eventos, faço acontecer. Eu sou a literatura marginal. E aí, Buzo? Tocar não toca nada, arranhar não arranha nada, mas é chegado no samba. Claro, desde sempre, cara. Eu lembro assim, na adolescência, na Dom Jonério, ali no Itaim Paulista, eu morava no Jardim Olga, a gente fazia uns pagodes, né, mano? A gente fazia uns sambas e tal. E aí eu não sabia tocar nada, né, cara? Pô, tentava um instrumento, tentei um tantã, mas o dom não tinha o dom, né? E aí eu descobri que nas rodas de samba, já que eu não tocava nada, né? Quem não dança segura a criança, mas eu falei, pô, já que eu não toco nada, eu vou aprender a cantar as músicas, né? Então eu sempre ajudava, geralmente o cara que puxava era o cara do pandeiro e tal, e eu era a segunda voz dele ali, ajudava. Então assim, sempre gostei, mas nunca pensei em ser músico, porque eu acho que também, né, cada um, eu já sou escritor, já tenho a veia do cinema. Eu acho que a música é um pouco demais pra mim. Eu gosto como admirador e quando sobra uma beirinha eu estico, né? Eu dou uma cantada num sambinha por aí. Tem inclusive um samba que eu gosto de cantar por o sarau suburbano que eu realizo há 13 anos aí, ser um sarau do Bexiga, do bairro do Bexiga, né? Boêmio, um bairro que eu costumo dizer que é uma periferia no centro, né? Bexiga, velho de guerra. Eu costumo cantar aquele samba do Geraldo Fiume, que é... Vamos cantar. Quem nunca viu o samba amanhecer, né, mano? Então, bora lá? Será que rola? Opa, ó, na voz de Alessandro Buzo, hein? Isso aí inédito, hein? Pela primeira vez. Mas quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, o asfalto já cobriu o nosso chão. Lembranças eu tenho da saracura, saudades tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais clarão da lua. E o vai-vai está firme no pedaço, é tradição e o samba continua. É tradição e o samba continua. Mas quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Mas quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, o asfalto já cobriu o nosso chão. Lembranças eu tenho da saracura, saudades tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais clarão da lua. E o vai-vai e também o sarau suburbano, é tradição e o samba continua. É tradição e o samba continua. Segura! Esse é o samba. Valeu, muito obrigado. E para mais informações, segue lá na página do Marginalharia, se inscreve no YouTube e dá aquela curtida lá no Instagram oficial do Marginalharia. Decidi Viver, Lili, fala pra mim como que foi pra você compor essa linda letra e seus lindos arranjos. Ah, valeu. Decidi Viver
foi feita pensando em várias situações de amigas que vinham conversar comigo sobre relacionamentos. Muitas vezes a gente deposita aquela ideia de que a sua vida só tá legal se o seu relacionamento afetivo estiver ok. Se não estiver, a sua vida tá muito ruim. E eu pensando nessas situações, que depois eu acabei vendo que também eu coloquei muito da minha vida particular nessa música. Foi assim que eu decidi viver. Também eu fiz ela um samba, né, pensando no instrumento do cavaquinho, como eu falei anteriormente. E eu resolvi lançar essa música numa época assim que todo mundo estava muito desesperado, que foi na pandemia. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa e eu tô dentro de casa e o que eu faço? Como eu me comunico com as pessoas, né? Era essa fase que a gente estava muito assim sem perspectiva alguma, né? Tava difícil. A gente não sabia nem se ia ficar vivo, se ia se manter vivo. Então, ali foi uma fase que eu falei, não, eu preciso, a arte precisa me salvar disso de alguma forma. E eu resolvi lançar essa música que ia totalmente na contramão de tudo que estava acontecendo, porque a letra, vocês vão perceber que ela é um convite ao amor próprio, né? E eu quis fazer um clipe musical com as ferramentas que eu tinha. Então, eu saí conversando com amigos, familiares. Falei assim, olha, me envia vídeo de vocês aí, dentro de casa, fazendo coisas, qualquer coisa, dançando. Eu vou mandar o áudio da música, vocês dancem, ou deixa tocar, sei lá, para as pessoas saberem que existe vida dentro das casas, apesar de tudo isso que está acontecendo, né? A gente precisa um pouco de conforto, né? Então, os amigos foram me enviando esses vídeos e eu de casa, do celular, lá, sabe, ficando zarolha, o mês todo lá editando o vídeo e consegui fazer um clipe para essa música. Então, se vocês quiserem conferir, vão lá no YouTube, tem lá Decidi Viver. E, inclusive, essa música eu lancei, tá em todas as plataformas digitais, se vocês quiserem acompanhar. E... Tá no Spotify. Sim, já aproveitando o merchan todo aqui. Me segue no Instagram também, pessoal. É Lili_artista. E lá também tem um monte de vídeos meus. Dá para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho e das presepadas também. Massa. Então, Decidi Viver. Essa música também, na mesma época, eu inscrevi ela na Mostra da Canção em Suzano. Eu sou de Suzano. E na minha cidade, eles queriam composições novas, né, eles escolheriam 12 músicas para fazer parte dessa mostra. E eu inscrevi essa música e ela foi para a mostra. Ela esteve entre as 12 escolhidas. Então, eu costumo dizer que ela nasceu premiada. Em todos os sentidos. Falamos juntos. Isso aí. Nasceu massa. Premiada. Então, vou decidir viver mais você. Bora? Vamos. Uma borboleta pousou na minha mão, pousou, de bem estou, de bem estou. Uma borboleta pousou na minha mão, pousou, de bem estou, de bem estou. Hoje é dia de queimar fotografias, libertar-me da agonia de viver o que passou. Já deixei em
Mas a hora é boa também, porque a comida tá vindo. Então aí, ó, ficamos todo esse tempo aí, ó. Progresso. Esperando, favela vem. Ó, Doc, ó. Que delícia! Pai, por favor. Aí sim, né? Obrigada. Que lindo, hein? Essa hora eu gosto, hein? Aí Me convide pra mais salada assim, por favor. Na cozinha tem comida, Tá né? Tá vendo? bonito, Não é gente. fake, não é fake. Não é fake. Não, e esse daqui é bonitinho pra vocês. Daqui a pouco tem uns pratos, prato fundo, entendeu? Prato fundo. Esse é pro vídeo. Tem uns repetecos, entendeu? Mas queria agradecer a presença de vocês, Buzo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, todo o seu trabalho, seu projeto. Agradecer demais o convite. Pô, foi uma delícia, né? Eu nem esperava que eu fosse gravar uma música cantando, né? Então foi já uma novidade também, foi uma coisa diferente. Encerrar, né, com a hora do vamos ver aqui, né, do prato do chefe, vai ser fechar com chave de ouro. Muito obrigada, Lili. Muito obrigada por você ter vindo aqui somado com a gente também. Muito axé no seu trabalho, no seu caminho. Foi um enorme prazer. Muito obrigada, gente. Obrigada. Quer falar alguma coisa pro público? Agora é a hora. Se vocês quiserem deixar rede social, fazer o jabá do livro que você vai lançar, do CD, do show, de qualquer coisa, faz o seu primeiro Lili pra aquela câmera ali. Quero agradecer os seguidores do Instagram, quero agradecer a minha comunidade lá de Palmeiras, Suzano também, pela parceria que a gente tem. E deixar beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Quiser me seguir na rede social é @Lili_artista. Salve, salve. Buzo, aquela câmera ali é tua. @Alessandro Buzo, Alessandro com 2S, B-U-Z-O, no Instagram, o canal também, YouTube / meu nome também, você encontra meus 2 filmes como diretor, Profissão MC, eu fui. Agradecer o convite novamente e todo o acolhimento, né? E dizer que eu já provei, meu mano, vocês não sabem como tá bom. Valeu. E com isso a gente vai finalizando mais um Sara na Cozinha. Queria dizer que esse programa foi contemplado na 6ª edição do Fomento à Cultura das Periferias, com a Prefeitura Municipal de São Paulo, junto à Secretaria Municipal de Cultura. Então, beijão, segue lá o Marginalharia nas redes sociais. É isso, é nóis, valeu, falou. E eu vou comer aqui, minha gente, e provar também esse prato aqui. Delicinha. Uou. Falou. Bora. Saúde, Aí sim, chefe doce. Tá bom, hein? Chegou.